Bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente aqui. Quero te pedir que, em nome de Jesus, por meio do teu Espírito, o Senhor venha falar conosco. Abre, por favor, a nossa mente, o nosso coração, nos dá entendimento daquilo que iremos olhar nessa noite, em nome e por amor de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 30. Nós vamos ler aqui a partir do verso 1, o verso 1 ao 4. Depois iremos ler o verso do verso 6 até o verso 8. O primeiro verso diz assim: Farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura. Será quadrado. E 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. O verso 6. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele um incenso aromático cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Até aqui está bom. Vamos contextualizar um pouquinho aqui esses versos que nós acabamos de ler. O tema da nossa mensagem nessa noite é o altar de incenso e eu. Por isso nós vamos ver um pouquinho mais detalhadamente aqui quais são as lições, quais são as implicações e a relevância desse pequeno objeto, desse pequeno móvel que ficava lá no santuário terrestre, obviamente cópia do santuário celestial. Se eu pudesse resumir o santuário e tudo que ele representa em uma palavra, a palavra que eu escolheria para resumir o santuário seria a palavra escola. Para mim, o santuário é uma escola onde Deus ensinou e ensina ao seu povo todo o plano da salvação. Ali no santuário, nos é ensinado que Jesus é o Cordeiro que morreu, Jesus é o sacerdote que intercede, Jesus é o rei e o juiz que julga e que há de voltar a este mundo. E nós vamos fazer uma rápida recapitulação, deixa eu falar com os meus irmãos que estão aqui agora. Nós vamos então lembrar quais são os objetos e os móveis que tinham ali no santuário terrestre. Começamos pelo altar de holocausto que ficava ali no pátio. Logo ali era sacrificado os animais, os cordeiros. Depois nós temos também uma pia, logo na sequência, uma pia de bronze, onde o sacerdote ele se lavava. Quando o sacerdote entrava então no santuário, do seu lado direito, ele tinha ali uma mesa com 12 pães, simbolizando ali o cuidado de Deus para com o seu povo, e a Jesus também, que é o pão da vida. Do seu lado esquerdo havia um candelabro e ali 7 lâmpadas, que além de iluminar o ambiente, era uma representação de Jesus, a luz do mundo. E aí, voltando para cá agora, nós temos o altar de incenso, que vai ser o nosso objeto mais detalhado de estudo nessa noite. Esse era o primeiro compartimento. No segundo compartimento, você sabe, você lembra, nós tínhamos ali a Arca da Aliança. Dentro dessa arca continha as tábuas dos 10 mandamentos, uma porção ali do maná, a vara de Arão. Essa arca era coberta por uma tampa chamada propiciatório. Ela se encaixava perfeitamente na arca, portanto, ali nós temos o conceito de justiça e misericórdia se encaixando perfeitamente. E em cima dessa tampa nós tínhamos ali 2 querubins, onde entre eles a glória e a presença de Deus se fazia. Então, tudo ali no santuário girava em torno do plano da redenção. Todo adorador que lá ia, ele tinha de maneira didática descortinado diante de si o plano da redenção para ele. E, obviamente, essas lições, esse plano, esses ensinamentos chegam até a cada um de nós hoje.
Mas como nós dissemos, o nosso objeto de estudo principal será o pequeno objeto, que é justamente o altar de incenso, e quais são as lições e as implicações que esse objeto tem na minha e na sua vida. Primeiro, precisamos entender o que significa incenso na palavra de Deus. E aí o salmista vai nos ajudar, lá no Salmo 141, verso 2, eu já vou ler aqui para você, onde lá diz assim: suba à tua presença a minha oração como incenso. Portanto, a Bíblia está fazendo a associação do incenso com oração. Então, aquele altar, aquele móvel, objeto, ele tem a ver com oração, tem a ver com intercessão. Obviamente, ali estava sendo representado Jesus e o seu ministério de intercessão, o que ele está fazendo exatamente agora. Mas também ali representava as nossas orações, que subiam e que sobem ao céu, assim como aquele incenso que era queimado ali continuamente e subia até ao céu. Então nós temos aqui uma lição ou lições dentro do assunto da oração. E aí nós podemos já começar a perceber a importância que Deus dá à oração. O altar de incenso era o segundo móvel mais importante ali do santuário. Só ficava atrás da Arca da Aliança, que ficava no lugar santíssimo. E essa importância se dá pela aproximação, pela proximidade ali do lugar santíssimo e também pelo material. Perceba que a pia lá atrás, lá no pátio, era uma pia de bronze, exposta ao sol e à chuva. Mas o altar de incenso era um altar folheado a ouro e ficava ali próximo do lugar santíssimo. Daí nós já podemos entender a importância que Deus dá à oração. Mas eu queria chamar a sua atenção, e vou falar com você aqui agora, a respeito dos chifres que naquele altar tinha. Qual era a representação, qual era a ilustração, que era que Deus queria ensinar para mim e para você, quando mandou Moisés colocar ali 4 chifres, cada um em uma das pontas daquele altar. E ali então, com este objeto, com este detalhe naquele móvel, Deus estava querendo dizer para mim e para você a força da oração. O poder que a oração tem. Chifre, na Bíblia, você sabe, representa poder, representa força, sobretudo ali nos livros de Daniel e de Apocalipse, mas também é aplicado aqui nesse contexto. Deus estava querendo dizer para mim e para você que a nossa oração tem poder. Na verdade, quem tem o poder é Deus. Mas o poder de Deus, ele é manifestado a partir do momento que nós, seus filhos, seu povo, clama a Ele e, se necessário for, Ele mobiliza o céu para poder nos atender. Você lembra da história de Josué? A oração que Josué fez, uma oração ousada. E cá para nós, eu confesso que eu não tenho coragem de fazer a oração que Josué fez. Talvez seja por isso que eu não recebo, eu não faço as coisas que ele fez. Porque Josué, naquela batalha, ele ora ao Senhor e pede para que Deus pediu para que Deus parasse o movimento, o sol. Na verdade, Josué talvez tenha faltado algumas aulas na escola, ele não sabia que o sol já estava parado. Obviamente, Deus ouve a oração e entende e para toda a rotação do planeta Terra para atender a oração de um homem. Veja que Deus grandioso que se preocupa com cada um de nós. E Josué ora e a terra para. Lembre-se comigo do episódio lá de Atos capítulo 12, quando Pedro estava preso. Tiago já havia sido morto na noite anterior, próximo da fila era Pedro. Você sabe qual era a questão de Herodes? A questão de Herodes era a seguinte, ele pensava assim, eu vou matar Pedro na frente de todo mundo, para poder talvez aí intimidar, ou eu vou matar Pedro de maneira reservada para evitar qualquer tipo de comoção social, qualquer tipo de revolta. Portanto, na cabeça de Herodes, Pedro já estava morto. Humanamente falando, Pedro já estava morto. Mas aí o detalhe do capítulo é o verso 5, quando nos é dito que a igreja estava em uma casa e lá eles estavam orando incessantemente por Pedro, e em resposta à oração daquela igreja, Deus mobilizou o céu, enviou um anjo e operou vários milagres ali para poder libertar o seu servo. Tudo isso em resposta à oração de uma igreja. Deus é um Deus que está lá no céu, mas Ele está com seus ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. E eu lembro-me de uma irmã que eu visitei, num distrito que eu pastoreei lá na Bahia,
E ao visitá-lo, seu filho havia sido preso, justamente preso, e conversando com ela eu achei interessante a oração que ela me disse que fazia para Deus. Ela me disse assim: pastor, eu oro a Deus para que o meu filho tenha paz. A gente sabe, não é, o ambiente de uma delegacia, um ambiente de uma penitenciária, não são ambientes legais de se estar. E a preocupação dela era essa: Senhor, que meu filho tenha paz. Ela não pedia para que o seu filho fosse liberto, porque ela sabia que ele estava preso justamente. Mas ela orava para que ele tivesse paz. E quando esse filho voltou para casa, ele contou para ela que tanto na delegacia, o primeiro lugar onde ele ficou preso, quanto na penitenciária para onde ele foi transferido depois, ele ouviu dos agentes penitenciários eles estranhando a tranquilidade e a calmaria que aqueles ambientes estavam desfrutando naqueles últimos dias. Ou seja, Deus atendeu uma simples oração de uma mãe que simplesmente queria que o seu filho tivesse paz. Esse é o Deus a quem servimos, que pode parar a rotação do planeta, pode enviar um anjo para nos atender e pode também atender a oração de uma mãe. Portanto, nós temos aqui nesse chifre a representação do poder que a oração tem para mobilizar o céu para nos atender. Mas eu queria trazer mais lições aqui desse texto. Por exemplo, nós podemos entender, a partir do que nós lemos aqui, que quando nós oramos, nós entramos na presença de Deus. É isso mesmo. Quando nós oramos, nós entramos na presença de Deus. E você pode se perguntar: pastor, eu li o mesmo texto e não consigo identificar de onde é que o senhor tirou essa ideia. Mas eu chamo a sua atenção para o verso 6. Olha o que diz o verso 6. Diz assim: porás o altar defronte o véu que está diante da arca do testemunho. Amigo, irmão, irmã, olha para mim aqui, ó. Nada na Bíblia é por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem um simbolismo, um propósito. Deus estrategicamente mandou Moisés colocar o altar de incenso defronte à arca da aliança. E o que era que ficava em cima da arca? Os 2 querubins. E o que era que ficava entre os querubins? A presença de quem? A presença de Deus. E o altar de incenso estava onde? Estava na frente da presença de Deus. Portanto, isso aqui é um indicativo de que quando nós oramos, nós entramos na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu te pergunto, imagine que o pastor Marcondes, que está aqui conosco, imagine que o pastor Marcondes quisesse falar com a rainha da Inglaterra. É uma hipótese, eu não sei se ele tem esse desejo, esse interesse. Mas imagine que ele queira falar com a rainha. O que será que o pastor Marcondes deveria fazer para poder falar com a rainha da Inglaterra? Eu imagino que ele deveria primeiramente mandar uma mensagem, não sei para onde, não sei para quem, mas tentar falar com alguém que trabalhe lá com a rainha, assessoria de imprensa, de comunicação, eu não sei. Teria que mandar uma mensagem para alguém solicitando essa entrevista, já que ele quer falar com a rainha. E aí o que ele vai precisar fazer mais? Vai ter que escrever em inglês. Eu imagino que ela não fala português. Então vai ter que escrever em inglês, mandar essa mensagem e vamos imaginar, continuar aqui na nossa imaginação, que alguém lá recebe essa solicitação e a rainha diz: não, tudo bem, eu vou recebê-lo. Olha só que maravilha. Eu acho que essa é uma possibilidade muito remota para qualquer um de nós que queira falar com ela, mas estamos aqui no campo das melhores hipóteses, tá? Então ela marca essa audiência. Será que a agenda da rainha é algo que a gente consegue um momento de uma semana para outra, de um dia para o outro? Eu imagino que tem uma fila aí de demandas pessoais, reais, que ela tem que atender. Então vamos imaginar que ela vai colocar essa visita aí daqui para 6 meses. Maravilha, pastor Marcondes conseguiu. Vai falar com a rainha da Inglaterra. Vai estar na presença dela, mas o que é que precisa mais? Daqui para Inglaterra é um pouquinho distante. E para chegar lá tem que desembolsar alguma coisa.
aproveitando que o dólar está caro. Então vamos imaginar aí que passagem ida e volta ele vai gastar uns R$4.000, R$4.500. Chegando no aeroporto lá, qualquer táxizinho lá na Europa é 50 euros, não é? Aproximadamente R$300. Enfim, tem que providenciar passaporte, se não tiver, se está vencido, se não está. Uma série de recursos, uma série de preocupações, de detalhes e espera de tempo, gasto de dinheiro para poder simplesmente entrar na presença da rainha da Inglaterra e conversar com ela. Mas o altar de incenso diz para mim e para você que quando nós oramos, nós entramos não na presença de um rei, de uma rainha, de uma personalidade, de um político, não. Eu e você, nós entramos na presença do Criador do céu e da terra, do universo, e mantém esse universo em suas mãos, o ser mais ocupado desse universo. Mas ele vai receber a mim e a você na presença dele, tão somente se nós o buscarmos em oração. No comentário bíblico adventista, nos é dito assim: embora o véu da humanidade impeça que nossos olhos físicos vejam a Deus, a fé e a oração vão onde o corpo não pode ir. Portanto, se você tiver fé, se você orar, você vai entrar na presença de Deus. Você acha que isso é grandioso? Com certeza. É algo grandioso, extraordinário, e aquele objeto simples, lá naquele altar, naquele santuário, diz isso para mim e para você. Mas há outras lições também que eu gostaria de destacar. Uma outra lição é que a oração, ela deve brotar de um coração verdadeiro, de um coração puro, de um coração honesto. E mais uma vez você pode se perguntar, tá, pastor, onde é que está isso aqui no texto, que eu também não vi isso aqui? Lembre-se quais eram os materiais que este altar era feito. Esse altar de incenso ele era feito de madeira de acácia, tá? Que era uma madeira nobre, e ela folheado a ouro. O que é o ouro? Ouro nada mais é do que um metal que passou por um processo de purificação. Isso quer dizer para mim e para você que quando nós nos aproximarmos de Deus, devemos nos aproximar com um coração puro, devemos nos aproximar de maneira honesta, devemos nos aproximar de maneira verdadeira para com o nosso Deus. Porque Ele sonda os nossos corações. Devemos ser honestos e verdadeiros ao nos aproximarmos dEle. Precisamos assim confessar os nossos pecados. Estamos diante do Deus Criador. E o pecado faz separação entre nós e Ele. Até porque também a Bíblia nos diz lá em Provérbios que aquela pessoa que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Por isso, ao nos aproximarmos de Deus, devemos nos aproximar tendo em mente que nós somos pecadores e Ele é santo. E aproveitar para pedir que Ele nos purifique, para que Ele nos molde, para que Ele trabalhe na nossa vida. Nos dê um coração verdadeiro, nos dê um coração honesto. E devemos nos aproximar de Deus também com disposição para ouvir. Eu vou lembrar para vocês aqui, talvez, aquele episódio lá de Jeremias, capítulo 42. O povo se aproxima diante do profeta Jeremias e diz: Jeremias, clama ao Senhor por nós, intercede, fala com Deus, que nós queremos saber qual é a vontade do Senhor. E tem mais, nós iremos seguir tudo aquilo que o Senhor disser, seja uma coisa boa, seja uma coisa má, nós iremos obedecer. E eles chegaram ao cúmulo de tomar a Deus como testemunha contra eles, caso eles não fizessem aquilo que Deus dissesse. Passaram-se 10 dias, Jeremias orou, Deus respondeu. E Jeremias então vai ao povo e diz qual foi a mensagem de Deus para eles. E a Bíblia nos relata que quando as pessoas ouviram qual era a vontade de Deus, eles desobedeceram, eles não se agradaram, inclusive acusaram de Jeremias de ser mentiroso. Onde estava todo aquele discurso bonito que eles haviam feito 10 dias antes? Onde está a disposição, a honestidade para poder realmente seguir as orientações de Deus e cumprir as palavras que foram prometidas? Por isso, amigos e irmãos, nós precisamos ser honestos, precisamos ser sinceros e precisamos ser puros
Assim como o ouro é um metal puro, é um metal nobre, devemos também ser ao nos aproximarmos de Deus e durante toda a nossa vida. E a última lição que eu gostaria de tirar aqui deste altar, desse objeto, é que a oração deve ser uma ação contínua na nossa vida. Perceba que, como nós lemos, o incenso ele era queimado continuamente, tanto de manhã, e aí ficava queimando ao longo do dia, e à noite, e ficava queimando durante a noite também. Portanto, amigos, irmãos, a nossa vida deve ser de constante oração, não é isso que Paulo nos diz? Orai sem cessar. Lembra da tentativa hipotética do pastor Marcondes de ir visitar a rainha da Inglaterra? Vamos imaginar que ele tinha conseguido essa audiência, que ele foi lá, fez selfie com ela, voltou todo animado, e aí quando ele chegasse aqui em Caruaru de novo, ele dissesse assim, eu quero falar com ela de novo. Eu gostei, eu quero ir lá novamente. Imagina, será que ele conseguiria uma segunda audiência? E vamos imaginar que conseguisse, ia ter que trilhar o caminho todo de novo. Era mais custo, era mais tempo, enfim. Tudo isso para ir pela segunda vez diante de uma pessoa como eu e como você. Mas diante da presença de Deus, nós podemos entrar a qualquer hora, a qualquer instante, a qualquer momento, tão somente se nós orarmos. E para isso não precisa necessariamente ser de joelhos, você sabe. Pode ser andando, pode ser trabalhando, lavando a louça ali, cuidando dos afazeres domésticos. São oportunidades que nós podemos aproveitar para falar com Deus também. Olha o que o salmista disse. Salmo 16, verso 8. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. E no outro Salmo 55, verso 17, nos é dito o seguinte, à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Você consegue perceber isso aqui? De onde é que vem essa confiança? De onde é que vem essa certeza? Só pode vir do relacionamento que o salmista tinha com Deus. Ele orava de manhã, ele orava meio-dia, ele orava à tarde, e a sua vida de oração dava a ele confiança e certeza de que Deus iria ouvi-lo, de que Deus estava com ele e que nada poderia abalá-lo. Eu queria que você lesse essa frase que vai ser projetada aí agora, guarde ela no seu coração. Um dia essa frase veio na minha mente e eu queria compartilhar essa frase com você. Olha só, se sua vida de oração não evitar o fogo, certamente vai evitar a queimadura. Se sua vida de oração não evitar o fogo, ela vai evitar a queimadura. Não é isso que a palavra de Deus diz, Isaías 43? Olha, se você passar pelo rio, se você passar pelas águas, eles não vão te submergir. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Agora, essa promessa, só quem pode reclamar é aquela pessoa que realmente dedica uma vida para ter comunhão com Deus, principalmente por meio da oração. Amigos, eu preciso ser sincero com vocês. Você certamente já ouviu vários sermões sobre oração. Esse não está sendo o primeiro, possivelmente não vai ser o último. A Igreja Adventista, ela enfatiza constantemente a necessidade de orarmos mais. Nós temos, inclusive, projetos nessa área. Temos aí 10 dias de oração. A jornada a gente recebe, não paga nada por isso. Tem semana de oração, tem outros sermões, tem seminários, tem líder de igreja, tem pastor da igreja falando que a gente deve orar, que a gente deve orar. A frase de Paulo é mais repetida. Orai sem cessar, orai sem cessar. Mas, amigos, eu imagino que talvez a oração ainda não seja uma realidade na nossa vida. Eu não me refiro àquela oração corriqueira, não, mas àquela oração realmente profunda, de relacionamento, de abrir o coração a Deus e passar ali algum tempo conversando com Ele. Eu imagino que talvez essa ainda não seja a nossa realidade. E talvez alguém pode estar pensando, realmente, pastor, essa é uma dificuldade muito grande. A começar porque eu não tenho vontade de orar. E aí deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu abrir o meu coração. Eu espero que você não se escandalize com uma confissão pastoral.
Eu também não tenho vontade de orar. Eu não tenho nenhuma dificuldade em acordar de manhã e ler a Bíblia. Eu gosto de ler. E aí eu pego a minha Bíblia, eu leio uma vez, leio duas, leio até 3 vezes o mesmo capítulo, leio em outra versão, e vou lendo, vou riscando, vou rabiscando, vou anotando, e eu passo ali um tempo, e isso para mim é muito agradável, eu gosto de fazer isso. Mas quando se fala de oração, talvez não, com certeza, no meu caso, essa é a pior dificuldade que eu tenho. Eu não estou dizendo para você que eu não oro. Não, eu oro sim. Mas eu estou dizendo para você que a coisa espiritual que mais martela a minha mente, me dizendo, me acusando, me dizendo que eu tenho que melhorar, é a respeito do assunto da oração. E deixa eu dizer uma coisa mais para você. Olha, oração não tem que ver com vontade. Oração tem que ver com necessidade. Quando nós entendermos isso, talvez a nossa vida comece a mudar. Sabe por quê? Porque nós fazemos várias coisas durante a nossa vida, durante o nosso dia, que a gente não quer fazer. Durante algum tempo da minha vida, eu, por exemplo, não queria trabalhar. E aí você pode, pastor Flávio, pode estar lá naquela poltrona dele, aquela poltrona vermelha que a gente vê lá no Zoom, quando ele está conosco. Pode estar imaginando, meu Deus, que pastor trouxe lá da Bahia. Ele disse que tem dificuldade de orar, agora diz que não gosta de trabalhar. Pera aí, pastor, se acalme aí, viu? Se acalme. Na verdade, eu estou me referindo a uma época antes de ser pastor. Eu era professor e dei aula durante uns 5 anos da minha vida, antes de fazer teologia. Trabalhei em várias escolas lá em Salvador. Mas em algum momento, dentro aí desse período, eu já não estava mais feliz dando aulas. Não era aquilo que eu queria fazer para a minha vida. Dentre outras coisas, não era questão salarial, porque a gente sabe que professor não ganha muito bem, pastor também não, pelo menos da igreja adventista. Então não era questão financeira, mas assim, não sentia vontade mais de estar fazendo aquilo que eu fazia. Para você ter uma ideia, eu trabalhava numa escola e que quando nós chegávamos lá, e aí nos momentos nos reuníamos ali os professores, e aí tinha uma turma, naquela época a gente chamava de 5ª série, hoje é o 6º ano. E tinha uma turma que a porta da sala daquela turma era chamada a porta do inferno. Então você imagina, a gente chegava lá e alguém dizia, ei pessoal, olha, ore por mim aí, parecia aquele culto de quarta-feira, ore por mim que eu vou agora para a porta do inferno. Então, em algum momento da minha vida eu estava cansado de visitar o inferno, eu não queria mais estar no inferno. Uma outra escola que eu trabalhava era dia de terça-feira. Quando chegava segunda-feira de noite, já batia aquela depressão, aquele desânimo de poder ir trabalhar naquela escola. Mas, todo dia eu estava no meu trabalho, eu ia. E por que será que eu ia? Não era porque eu tinha vontade. Eu ia porque eu precisava, era uma necessidade. Eu estava começando a minha juventude, precisava casar e não tem como fazer isso sem trabalhar. Por isso eu estava lá no meu trabalho todo dia. E você certamente, talvez alguém esteja vivendo essa situação agora, que vai para o trabalho porque não tem outra alternativa, mas vai. Talvez você não goste de varrer casa, mas às vezes varre, tem que varrer, tem que lavar o prato, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E por que faz? Porque precisa, porque é necessário. E por que não podemos fazer isso aplicado à nossa vida de oração? Tem um irmão do meu distrito, graças a Deus, hoje ele está transplantado, mas até o ano passado ele vinha aqui para Caruaru, ele é de São Caetano, vinha para cá toda semana fazer hemodiálise. Você acha que ele vinha porque queria? Ou porque ele precisava? É óbvio. Irmãos, a oração é a hemodiálise espiritual que nós precisamos fazer para não morrermos. E enquanto nós não entendermos isso, talvez a nossa vida não vai passar da mesmice. Vamos continuar com as mesmas práticas. Nós necessitamos entrar na presença de Deus com um coração puro e fazer isso constantemente. Eu disse para você que a minha maior dificuldade dentro do aspecto espiritual é a oração, embora eu ore. Mas, também, em contrapartida, os maiores milagres da minha vida aconteceram em resposta a orações. E de maneira específica, uma oração que eu fiz
e que outras pessoas fizeram também, que marcou bastante a minha vida, foi uma oração que eu fiz pelo meu pai. O meu pai não era adventista. E no ano de 2018, 2 anos e poucos meses atrás, eu estava na fila de um posto de combustível, ainda lá em Salvador, quando meu irmão, que deve estar me assistindo agora, me ligou, disse: Rafa, nosso pai está com câncer. E a conversa não se estendeu muito ali, enfim, eu desliguei o telefone, orei e pesquisei no Google a respeito daquele tipo de câncer. Foi um câncer no pâncreas. Em dezembro ele tinha acabado de descobrir a diabetes e agora, janeiro de 2018, descobre o câncer no pâncreas. E quando eu busquei informações desse tipo de câncer no Google, eu tive a sensação de que realmente a situação era muito complicada. Começaram então todo aquele esforço de quem já passou por isso na família sabe muito bem. Corre para um lado, corre para o outro, vai para médico, remédio natural, naturalista, todas essas coisas foram tentadas. Um sábado de fevereiro, logo na sequência, a minha família, os meus pais, meu irmão, minha cunhada minha cunhada, a gestante, eles foram lá para minha casa. Eu morava nessa época em Candeias, fica ali a 40 quilômetros de Salvador. Eles foram passar o final de semana lá. E em determinado momento, já no sábado à noite, a gente não tinha clima para nada. O sono de meu pai fugiu pela janela e nunca mais voltou desde que ele descobriu a doença. Então não havia clima para nada, ele ficava mudo praticamente o tempo todo. Mas assim nós decidimos ir a uma pracinha que ficava próximo lá em casa. E quando nós fomos, eu havia dito para minha esposa, para meu irmão, para os familiares, eu disse assim: olha, nós vamos lá, quando nós voltarmos, nós vamos ter uma reunião de família. E assim foi feito. E eu disse: enquanto eu estiver falando, vocês ficam orando. Meu pai era taxista lá em Salvador. E aí nós fomos para a praça e retornamos, e quando nós retornamos, nós nos reunimos na sala de casa. E eu fiquei num sofá com meu pai e a família ficou pelas outras partes da casa. E eu peguei uma folha de papel ofício e falei: pai, eu vou explicar para o Senhor rapidamente aqui, eu vou resumir para o Senhor a Bíblia todinha agora. Na essência, a mensagem da Bíblia é essa aqui. E eu comecei a falar para meu pai a respeito do santuário terrestre. E eu comecei fazendo aquela introdução, fui mostrando as divisões do santuário, do pátio, lugar santo, lugar santíssimo, os objetos, assim como eu descrevi no início, ia rabiscando também, mostrando para ele o que é que significava os cordeiros que eram sacrificados, representação de Cristo, sacerdote, intercessão, enfim. E fui mostrando tudo. E quando eu terminei, eu disse assim: pai, sabe por que eu estou falando isso para o Senhor? Eu estou falando isso porque as pessoas que vão se salvar são as pessoas que acreditarem e aceitarem isso aqui. É essa a mensagem de Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. A coisa mais difícil do mundo, pai, eu disse para ele, é alguém se perder. Se alguém quiser se perder, vai ter que fazer muito trabalho, porque para se salvar só precisa aceitar isso aqui. Aceitar Cristo, entregar a vida a Ele, pronto, salvação. E aí eu virei para meu pai e fiz 2 perguntas para ele. A primeira pergunta eu falei: pai, o Senhor aceita a Jesus como Salvador da tua vida? E ele disse: sim, eu aceito. E aí veio a segunda pergunta. Eu disse assim: pai, o Senhor quer ser batizado amanhã de manhã na praia ou amanhã de noite na igreja? Deixa eu fazer um parênteses aqui e vou falar com você. Olha, você que dá estudo bíblico, você que faz apelo, 2 coisas. Primeiro, não tenha medo de fazer apelo. Não tenha medo de fazer apelo. Quem faz o apelo é o Espírito Santo. Você só é o instrumento. Só somos os instrumentos. Então não tenha medo. E segundo, nunca pergunte se alguém quer se batizar. Não pergunte. Ofereça para ela 2 datas. 2 momentos. Já dê para ela as alternativas. Esses dias eu entrei na internet para comprar um celular para minha esposa e comecei a falar pelo Zap com a vendedora. Falei para ela qual era o modelo
e ela me mostrou as fotos, e aí ela disse assim, você quer o azul ou o preto? Ela não perguntou se eu queria comprar o celular. Ela imaginou, ele está aqui falando comigo, procurando saber a respeito do celular, ele quer comprar. Então ela me deu as opções, você quer azul ou preto? Eu falei, me deu azul. A mesma coisa é o apelo. Dê para as pessoas, olha, na minha igreja, nós estamos querendo ter uma festa batismal, queremos ter ali um momento grande para celebrar o seu batismo. Diga isso para a pessoa. E nós temos tal final de semana e tal final de semana. Qual é o melhor para você, para a sua família, para os seus amigos? Entende? Já dê as opções. Se a pessoa não quiser, ela não vai querer. Mas, obviamente, isso vai contribuir para ajudar no processo de decisão dela. E sabe qual foi a resposta de meu pai quando eu perguntei para ele se ele queria ser batizado de manhã na praia ou de noite na igreja? Ele me disse, eu não trouxe roupa. Eu disse, não tem problema, isso aqui a gente resolve. E no outro dia, para a honra e glória de Deus, olha só o que aconteceu. Você vai ver aí a imagem agora. O momento mais marcante do meu ministério foi batizar o meu pai. Nesse dia, lá no mar, eu tive a alegria de poder batizar o meu pai. Poucos dias depois deste batismo, 20 e poucos dias depois, para ser mais exato, meu pai descansou no Senhor. Mas o dia da morte do meu pai não foi um dia de tristeza para mim. No fundo, eu tinha alegria, apesar da perda. Mas a minha alegria era porque meu pai, um dia, eu vou encontrar meu pai quando Jesus retornar. Pastor, o que tudo isso tem a ver com a oração? Tem a ver que durante a minha vida, eu falei para vocês que meu pai era taxista e eu ficava muito preocupado, principalmente na época do carnaval. Você sabe, Salvador, a movimentação que tem lá, táxi, é um ambiente perigoso. Eu ficava com medo de acontecer alguma coisa com ele se perder, ele não entregar a vida a Cristo. E durante a minha vida, boa parte da minha vida, a minha oração era, Senhor, não deixa meu pai morrer sem tomar uma decisão ao teu lado. E eu orei, fiz essa oração por muito tempo na minha vida. Obviamente, a minha mãe orava, a minha esposa eu sei que orava, mas eu lembro que eu fazia essa oração específica, não deixa meu pai morrer sem tomar uma decisão ao teu lado. E eu louvo a Deus porque Ele atendeu essa oração. Poucos dias depois que eu batizei o meu pai, ele veio a descansar, mas agora no Senhor, e eu tenho certeza de que eu vou encontrar o meu pai um dia. Sabe, irmãos, nem sempre Deus vai atender as nossas orações. Nesse caso específico, ele atendeu uma parte e não atendeu outra, porque você acha que eu não orei para que meu pai fosse curado? Claro que eu orei. Eu pedi a ele, mas a vontade dele não foi essa e meu pai descansou. Já a outra parte ele atendeu. Nem sempre Deus vai atender do jeito que a gente quer. Mas olha, Deus ele sempre vai fazer o melhor para cada um de nós. Deus ele sempre vai ouvir as orações. Ouvir uma coisa, atender a outra. Mas ele vai ouvir e vai fazer o melhor para mim e para você. Tão somente se nos aproximarmos diante dele, não apenas para pedir coisas, mas para abrir o coração, para ter a alegria de estar na presença de Deus, para buscar a Ele pureza, para buscar dele santidade, para buscar dele coisas espirituais. Mas podemos ter a certeza de que se nos aproximarmos dele, ele vai nos receber na sua sala, diante do seu trono. Você quer ter essa alegria na sua vida também? Você quer realmente rever, repensar a sua vida de oração? Está você insatisfeito com a sua vida de oração? Clame ao Senhor agora. Ore a Ele e diga, Senhor, me ajude a orar mais. Você quer, de fato, fazer essa oração? Vai lá agora nos comentários. Bota assim, ó, Senhor, me ajude. E Deus já vai entender qual é o seu clamor. Vai lá agora. Comenta aí, Senhor, faça a sua oração. Senhor, me ajude. E Deus certamente vai ouvir e vai nos atender. Que Deus nos abençoe e fale ao seu coração nesse momento, mais uma vez, por meio da música que será cantada. Que Deus realmente venha ao nosso encontro e venha nos ajudar para que nós tenhamos a cada dia a consciência da necessidade de estarmos na presença dEle. A consciência de que devemos ter um coração puro
e de que devemos estar na presença dele constantemente. Que Deus então nos abençoe. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de termos ouvido a Tua palavra. Queremos suplicar que o Senhor, por favor, venha ao encontro das nossas necessidades e venha colocar em nosso coração, nossa mente, a necessidade de realmente estar Te buscando cada vez mais. Que nos aproximemos do Senhor, não apenas para pedir coisas, mas acima de tudo para estarmos na Tua presença, para sermos transformados pelo Senhor. Toma, por favor, a nossa vida nas Tuas mãos, nos dá um coração puro e venha nos ajudar a constantemente estarmos Te buscando, assim como aquele incenso ficava queimando constantemente no santuário. Fica, por favor, com cada um de nós, visita cada lar nesse momento, atende às necessidades do Teu povo também. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, nos conduz e um dia nos leva para morar contigo por toda a eternidade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.